Chegamos ao fim da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e neste vídeo a gente vai passar pelo resultado dos 10 jogos. Vamos falar também como é que ficou a classificação do Brasileirão, porque esta rodada gerou muitas movimentações na tabela de classificação, envolvendo times grandes, desde a ponta da tabela até em questão também da zona de rebaixamento. E como eu gosto sempre de fazer, te contar quais serão os jogos na próxima rodada, no caso, a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então fica comigo até o final aqui neste vídeo do canal Estevão Júlio Esporte Clube, porque tem muita informação sobre o Campeonato Brasileiro. Este que é um dos campeonatos mais disputados aí em todo o mundo. Podemos dizer sim que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis, é um dos mais disputados, e a rodada 10 do Campeonato Brasileiro mostrou que isso é realmente uma verdade, né? Alguns times já despontando na questão de briga por título, Libertadores, outros precisando abrir o olho também se não quiserem brigar por rebaixamento. Então vamos lá aos jogos e os resultados da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira nós tivemos 7 dos 10 jogos da 10ª rodada do Brasileirão, começando por Botafogo e Atlético Paranaense, o jogo que aconteceu no estádio Newton Santos e terminou empatado em 1-1. O gol do Atlético Paranaense foi marcado por Mastriani após um cruzamento de Coelho pela esquerda. O atacante se antecipa ao zagueiro Bastos do Botafogo e consegue empurrar para o fundo do gol. E o Botafogo, praticamente no último lance da partida, numa cobrança de escanteio, o zagueiro Bastos também estava lá na área para fazer mais um gol de cabeça e trazer um ponto para General Severiano, trazer um ponto para o Botafogo. Muito graças também ao goleiro John, que fez excelentes defesas durante toda a partida e garantiu que o Botafogo não fosse derrotado. Inclusive evitou que o Fernandinho fizesse um golaço no meio de campo. O goleiro conseguiu se recuperar a tempo e tirar essa bola, né, e seguir com a partida. Então, Botafogo 1, Atlético Paranaense 1, equipes que estão lutando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Outro jogo que também foi decidido já no final foi entre Atlético Goianiense e Criciúma, partida que aconteceu em Goiânia, e o Criciúma venceu de virada por 2-1. Os donos da casa saíram na frente com um gol de Guilherme Romão, um belo gol, por sinal, de Guilherme Romão. O Criciúma empatou com outro belo gol também do Arthur Caíque, que bateu de fora da área. E no final do jogo, o goleiro do Atlético Goianiense, para evitar o gol da equipe adversária, deu um carrinho, é, fez a falta, foi expulso, né, porque era o último homem, e o Luiz Fernando, atacante do Atlético Goianiense, precisou ir para o gol, e na cobrança de falta, o Trauco, aquele lateral esquerdo que atuou pelo Flamengo, fez o gol da vitória do Criciúma, e a partida terminou assim: Criciúma 2, Atlético Goianiense 1, jogo que aconteceu em Goiânia. O São Paulo recebeu o Cuiabá, que tem mostrado que está melhorando com o trabalho do técnico português Petit, e a equipe do Mato Grosso venceu por 1-0 com um gol de Eliel. Um gol muito interessante, foi numa jogada de contra-ataque. São Paulo estava em cima tentando abrir o placar. O Cuiabá conseguiu roubar a bola, lançou essa bola para o seu ataque, né? E após meio que um bate e rebate ali dentro da área, a bola sobra para o Eliel, que enche o pé e coloca essa bola no ângulo e dando mais uma vitória aí pro Cuiabá, que como eu falei no vídeo anterior, há pouco tempo aí não tinha marcado nenhum gol. Já chega aí a terceira vitória em 5 jogos. Então é bom ficar de olho nesse Cuiabá para a sequência do Campeonato Brasileiro. A tendência é que melhore cada vez mais, mesmo sendo uma equipe que não tem grandes nomes, mas tem feito campanhas muito boas de Campeonato Brasileiro. Inclusive, nesta temporada, está disputando a Copa Sul-Americana. Por isso, lá na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, o Juventude recebeu o Vasco da Gama e venceu por 2-0. O Vasco amargando mais uma derrota, inclusive foi a terceira derrota do técnico português Álvaro Pacheco em 4 jogos. Primeiro gol
do Juventude foi do Lucas Barbosa, no chute de fora da área. O Vasco mais uma vez tomando gol de fora da área. É incrível como o Vasco deixa desprotegida a frente ali do seu gol. O Vasco teve um gol anulado também do Léo Pelé por impedimento. E praticamente no último lance da partida, o Vitor Luiz fez uma falta. Era jogada clara de gol, ele foi expulso. E nessa cobrança de falta, né, quando eu estava lendo, apareceu como gol contra do Léo Jardim, porque a cobrança de falta, agora eu não lembro exatamente o nome do jogador, a bola bate nas costas do Léo Jardim e entra, né? Então, em alguns lugares está aparecendo como gol contra do Léo Jardim. Fato é que o Juventude venceu o Vasco por 2-0, né? A equipe de Caxias do Sul também faz um início de campeonato brasileiro aí bem irregular e o Vasco bem irregular, né? Ao que tudo indica, mais uma vez, se não contratar bem aí nessa janela de transferências, né? E o time não se ajeitar, já se fala também em demissão do técnico Álvaro Pacheco. O Vasco vai brigar para não cair outra vez, né? Se as coisas não se ajeitarem. Lá no Castelão, no Ceará, debaixo de muita chuva, o Fortaleza venceu o Grêmio por 1-0 com um gol de pênalti do Lucero. O Grêmio também aí há cinco partidas sem vencer no Brasileirão. Tá mal, precisa melhorar na competição se também não quiser brigar contra o rebaixamento. Lembrando que o Grêmio também é prejudicado por conta da situação da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Outra equipe que está mal no campeonato é o Fluminense, né? Fluminense que foi até Belo Horizonte jogar contra o Cruzeiro e perdeu mais uma partida por 2-0. Os dois gols do Cruzeiro foram marcados pelo lateral direito William, o primeiro de pênalti, em que o Fábio quase consegue defender, e o segundo já no final da partida é um golaço em que ele parte do campo de defesa, passa por dois, três jogadores e consegue chegar até o gol, né? Consegue ter tempo de olhar aonde ele queria finalizar e coloca essa bola no ângulo do goleiro Fábio, fazendo 2-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro também já aparece na primeira parte da tabela, está fazendo um bom campeonato, principalmente jogando dentro de casa. O Fluminense teve algumas chances também durante o jogo, poderia ter marcado, mas apresenta um futebol muito pobre em relação ao que vimos do Fluminense de 2023, que não por acaso foi campeão da Libertadores. Os torcedores que estavam lá no Mineirão pedindo fora Diniz, falando que 2023 já passou, né, e que a equipe não pode ficar vivendo de 2023. E o último jogo da quarta-feira foi entre Internacional e Corinthians, jogo com o mando do Internacional, jogo que foi realizado no Orlando Scarpelli, que é o estádio do Figueirense, estádio que também já teve muitos jogos de Série A quando a equipe disputou a competição até por alguns anos seguidos. Né? O Internacional venceu por 1-0 com um golaço do Wesley, que chutou de canhota de fora da área e colocou a bola no ângulo do goleiro do Corinthians, o Donelli, que só pulou para sair na foto porque não tinha o que fazer. Uma boa partida do Internacional também, com muito controle, com as melhores finalizações na partida. Teve um gol também anulado por impedimento, o gol do Alário, mas a equipe colorada conseguiu sair vencedor. E o Corinthians também é uma outra equipe grande, né, do futebol brasileiro que está bem mal também no campeonato brasileiro. Precisa abrir o olho também se não quiser brigar contra o rebaixamento. Pode parecer, né, que ainda está no começo de campeonato para falar de rebaixamento para Fluminense, para Vasco, para Corinthians e para o Grêmio, né, mas tudo vai acontecendo muito rápido, né? Ainda mais nesse período que nós temos jogos durante a semana e aos finais de semana também. Então essas equipes precisam abrir o olho. Então, como eu falei, o último jogo da quarta-feira, o Internacional vencendo o Corinthians por 1-0, jogando em Santa Catarina, em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli. E na quinta-feira nós tivemos mais três jogos para encerrar a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando por Vitória e Atlético Mineiro. Um resultado, a gente pode dizer,
até que surpreendente, porque o Vitória venceu o Atlético Mineiro por 4-2. Uma excelente partida do Vitória, jogando no Barradão, jogando em casa, explorando bastante ali o lado direito. O Atlético Mineiro desfalcado, como eu falei no vídeo anterior, sem Hulk e Paulinho, seu ataque titular, porque os dois foram expulsos na outra goleada que o Atlético Mineiro sofreu para o Palmeiras na nona rodada. Então, numa mesma semana, o Atlético Mineiro tomou duas goleadas, tomou 8 gols aí num espaço de 3, 4 dias, né? Os gols foram marcados por... O primeiro gol do Vitória foi marcado pelo Mateuzinho, depois o Gustavo Scarpa empatou de pênalti para o Atlético Mineiro, o Vitória logo depois passou à frente do placar com o William Oliveira aos 44 minutos, já aos 21 minutos do segundo tempo ele aumentou a vantagem do Vitória para 3-1, né? O Castilho fez 4-1 para o Vitória. O Vitória chegou a abrir 4-1 e já no final o Palácios diminuiu para o Atlético Mineiro. O William Oliveira agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E quando ele recebeu essa notícia, ele ficou muito emocionado. Então é isso, Vitória 4, Atlético Mineiro 2. E é a segunda vitória consecutiva do Vitória no Campeonato Brasileiro, né? E a equipe deu uma respirada aí na tabela, a gente vai falar disso mais para frente. No Rio de Janeiro, a gente agora já teve uma disputa pela ponta da tabela, pela liderança do Campeonato Brasileiro. Tivemos Flamengo e Bahia e o Flamengo venceu por 2-1. O Flamengo saiu na frente com um gol de Gerson, um chute de fora da área. O Bahia conseguiu empatar com o Everaldo ainda no primeiro tempo. Um jogo bem parelho entre as duas equipes. As duas equipes propondo o jogo, buscando gol, buscando a vitória. E no segundo tempo, já no finalzinho, após uma cobrança de falta do Gerson, Davi Luiz desviou de cabeça aos 48 minutos do segundo tempo e deu a vitória ao Flamengo. E esse gol mudou também completamente a tabela do Campeonato Brasileiro, assunto que a gente vai falar mais para frente. E por último, para encerrar a 10ª rodada, tivemos Palmeiras e Red Bull Bragantino no Allianz Parque, casa do Palmeiras, com vitória do Verdão, que saiu à frente com um gol de Rafael Veiga, um belo gol por sinal, numa excelente jogada do Estevão, meu xará, que está jogando demais, uma jogada pela ponta direita que ele conseguiu tocar essa bola para dentro da área, a bola sobrou para o Rafael Veiga, que chutou colocado, um gol muito bonito mesmo. Já no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, o Matheus Fernandes empatou a partida para o Red Bull Bragantino numa jogada de contra-ataque, em que ele inicia a jogada e ele termina fazendo o gol, lei do ex, né? Matheus Fernandes já jogou no Palmeiras. E logo depois, alguns minutos depois, o Palmeiras consegue o gol da vitória com o Rony, numa jogada muito interessante, em que inclusive após o final da partida, na entrevista para a TV Globo, o Rony falou que eles treinaram isso na manhã do dia do jogo, né? O Everton recebeu, defendeu a bola, imediatamente já lançou, deu um chutão entre aspas, né? Buscando o Rony, né? Que recebeu essa bola e com apenas um toque encobriu o goleiro e deu números finais à partida. Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 1. E antes de entrar na tabela de classificação após a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai aqui uma atualização. Álvaro Pacheco não é mais o técnico do Vasco da Gama, ele foi demitido após 4 jogos, e o diretor de futebol também, Pedro Martins, decidiu também não continuar nesta pasta, né, no futebol do Vasco da Gama. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre o assunto, vou deixar para vocês na descrição deste vídeo. Então vai aí essa atualização após a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora sim, vamos à tabela de classificação, que como eu falei, está bastante modificada após essa rodada aí intensa de Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Flamengo agora é o líder do campeonato, tem 21 pontos conquistados, seguido do Botafogo, que é o segundo colocado com 20 pontos. Em terceiro agora está o Palmeiras, que também tem 20 pontos. O Atlético Paranaense é o quarto com 18 pontos. O quinto colocado é o Bahia, que tem 18 pontos. O Bahia estava em segundo, agora é o quinto colocado. Em sexto está o Cruzeiro com 17 pontos.
O São Paulo é o sétimo colocado com 15 pontos. O Red Bull Bragantino é o oitavo também com 15. O Internacional é o nono com 14 pontos. E o Atlético Mineiro fecha os 10 primeiros, está com 13 pontos conquistados. Em 11º lugar está o Juventude com 13 pontos. O Fortaleza é o 12º com 13 pontos conquistados também. O Cuiabá é o 13º com 10 pontos. O 14º é o Criciúma, que tem 9 pontos. O 15º é o Vitória com 9. Então, Vitória aí ganhando boas posições no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense é o 16º colocado com 8 pontos. É o último time fora da zona de rebaixamento. E agora presta atenção nos times que estão na zona de rebaixamento. Em 17º lugar, com 7 pontos conquistados, Vasco da Gama. Em 18º lugar, também com 7 pontos conquistados, está o Corinthians. Em 19º lugar, temos o Grêmio com 6 pontos conquistados. Vale ressaltar que o Grêmio também tem jogos a menos aí por conta da situação lá no Rio Grande do Sul, assim como o Internacional também tem jogos a menos. Mas Grêmio, neste momento, está na zona de rebaixamento com apenas 6 pontos conquistados, 19ª colocação. E para fechar, o Fluminense, atual campeão da Libertadores e da Recopa, é o lanterna do Brasileirão, 20º colocado, com apenas 6 pontos conquistados. E agora vamos aos jogos da próxima rodada, a 11ª do Campeonato Brasileiro, que já tem jogos no próximo sábado. A primeira delas é Criciúma e Botafogo, jogo que vai acontecer às 4 horas da tarde, no dia 22 de junho, no Heriberto Rilse, em Criciúma. Às 5h30 da tarde, teremos um Grenal muito simbólico aí, né? Por conta dessa situação lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, as equipes criaram a campanha jogando junto. Esse jogo vai acontecer às 5h30 da tarde. Deixa eu ver aqui exatamente onde vai acontecer a partida entre Grêmio e Internacional. O jogo vai acontecer no Couto Pereira, casa do Coritiba, e é onde o Grêmio tem mandado as suas partidas. O jogo é às 5h30 da tarde, do próximo sábado, 22 de junho. Às 6h30 da noite, teremos Cuiabá e Atlético Goianiense na Arena Pantanal. E para fechar os jogos de sábado, Vasco e São Paulo em São Januário às 9h30 da noite. Já no domingo, às 4 horas da tarde, teremos Bahia e Cruzeiro, lá na Fonte Nova. No mesmo horário, Atlético Paranaense e Corinthians na Liga Arena, ou Arena da Baixada, como você preferir. Fluminense e Flamengo, clássico aí carioca, no Maracanã, às 4 horas da tarde. Bragantino e Vitória, já às 6h30 da noite de domingo, lá em Bragança Paulista. Atlético Mineiro e Fortaleza, às 6h30 da noite também, lá na Arena MRV. E teremos também, para fechar a rodada, Palmeiras e Juventude também às 6h30 da noite. O jogo, confirmar aqui também, o jogo também que vai acontecer no Allianz Parque, Palmeiras e Juventude. Então, estes serão os jogos da próxima rodada, a 11ª do Campeonato Brasileiro. E aí, o que é que você achou da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, pegar o link desse vídeo, compartilhar com seus amigos no WhatsApp, no Telegram, no Twitter, no Facebook, onde você puder, beleza? Que vai ajudar bastante, né? Te espero no próximo vídeo aqui, beleza? Até a próxima!